Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente conversou sobre receptores, né? Receptores de transceptores, e aqui esse diagrama a gente usou ele para exemplificar como que é o funcionamento de um receptor. Nessa conversa de hoje a gente vai mostrar a importância de alguns circuitos nos receptores, né? A gente vai entrar em mais detalhes sobre as etapas do receptor. Ali na entrada da antena, ali não está mostrando o filtro de entrada, a importância que tem o filtro, né? Eu não sou muito bom com as palavras, eu acho que é um BFP, que é o filtro passa baixa ali, né? Então o que acontece? Quando ali não tem filtro, ou o filtro é ruim, não é uma coisa muito bem feita, o receptor tende a receber mais ruído, mais interferências, costuma até receber outras frequências que não é o objetivo do receptor. Então aqui, ó, nessa etapa aqui, a gente vai colocar aqui um circuito de filtragem, né? Aqui, deixa eu olhar no desenho porque na câmera não dá para mim fazer legal. Os receptores eles têm determinados filtros, né? Aqui para poder eliminar as frequências indesejáveis, né? Por exemplo, esse aqui, ó, um trap, é um filtro que impede que outras frequências, outras faixas entrem. Então ele é dessa forma, aqui tem umas bobinas, eles rejeitam as frequências indesejadas, né? E faz com que o circuito fique bem seletivo, né? Isso aqui na verdade se trata de seletividade, que é um dos itens importantes no receptor, a seletividade, né? Que às vezes o que acontece, se essa parte aqui, ó, que é o oscilador de batimento, não for uma coisa também muito bem feito, ele pode produzir harmônicos, né? No caso aqui, ó, no caso de usar 16 e 300, essa frequência aqui ela pode se triplicar, né? Multiplicar. E aí pode aparecer outras frequências aqui, receber outras frequências. No caso, por exemplo, aqui, ó, se você gerar uma frequência de 16 e 300, ela pode aparecer uma frequência de 32 e 600, pode aparecer o terceiro harmônico 48 e 900, não é? E isso pode fazer com que apareça aqui outras frequências aqui, receber outras frequências. Isso vai fazer com que o receptor fique com ruídos que às vezes não é o ruído na frequência que você deseja, né? Não é os 27 no caso, ele poderia estar recebendo outras frequências. Então por isso a importância desse filtro aqui na entrada do receptor, tá? E aí é onde que eu falo que o telepet, que é um rádio VHF de frequência comercial, um rádio antigo, né? Ele tinha uma cavidade ressonante, né? Cavidade ressonante eram umas partes assim na entrada com umas divisórias assim, ó, né? Umas divisórias, e aqui entrava a antena, tinha uns parafusos de ajuste assim, né? Ó, e aí o que acontecia? Aqui não tinha ligação de uma parte para outra, e aqui ia pro pré-amplificador. Então isso aqui ajudava muito, né? E na maioria dos receptores, isso aqui não é tão caprichado, porque como você precisa andar muito as frequências, então eles fazem uma meia boca nisso aqui, tá? Principalmente os 11 metros, mesmo o receptor de 11 metros, isso aqui não é muito bem feito, tá bom? Que é o caso aqui, a gente está falando de rádio de 11 metros, né? Então a importância desse filtro na entrada, né, que é uma coisa importante, e o oscilador também, o oscilador de batimento. Se ele gerar frequências harmônicas, consequentemente você vai ter a recepção de sinais aqui indesejados, que não é necessariamente a frequência principal que você quer, tá bom? A outra coisa, né, sobre seletividade é a importância dos filtros. Por isso que eu comentei que tem alguns filtros assim que são caríssimos, chega a R$ 2.000, tem filtros aí que até mais caro, porque aqui também limita a passagem, né, numa frequência de 10.700, se for uma FI de 9.000. No caso Motorola, por exemplo, usa frequências de 45.000 de FI, né, 44 alguma coisa. Então esse filtro também é importante. Esse filtro ele faz passar, em algumas casos, né,
5 kHz, né? 5 kHz. Tá difícil para mim desenhar aqui, ver olhando na câmera, né? 5 kHz, e quando é o de SSB tem filtros quanto mais estreito for, né, mais caro é. Se não me engano tem 1.25, até menos. O de CW, por exemplo, para ouvir CW, ele é o mais estreito que tem, né? Deixa passar o menor banda passante, né? No caso, talvez seja isso, não sei bem o termo aí usado, tá? Então, isso é a importância, tá? Do filtro de entrada aqui, para impedir que as frequências que você não deseja receber não entre ao circuito, né? Porque você tem um pré-amplificador que, se entrar uma determinada frequência aqui, ele vai amplificar, certo? E a outra coisa é o oscilador, né? O oscilador não pode gerar harmônicos, quanto menor o número de harmônicos, né? E esse oscilador de batimento, ele tem um nível também. Ele tem um nível, porque se for muito, o sinal for com pouca intensidade, ele não vai receber legal, vai dar pouca sensibilidade. Se for muito, também dá problema. Então aqui existe um nível ideal de RF, né? Porque isso aqui, na verdade, é praticamente um transmissorzinho. É um micro transmissorzinho. Mas ele tem que ser um sinal bem adequado ao sinal de mistura aqui, senão ele também dá problema, tá? Então isso é importante, além desses filtros aqui, tá? Com relação a uma outra coisa também que um receptor deve ter: estabilidade. Estabilidade. Nesse caso aqui, nós estamos considerando uma frequência só, então por isso é um cristal. Nos transceptores antigos, se usava vários cristais para trocar de frequência. Isso, com o passar do tempo, foi se tornando obsoleto, né? E hoje já existem circuitos sintetizadores, né? Então são circuitos eletrônicos, né? Que tem tanto PLL, DDS, né? E geralmente tem até frequencímetro, né? Então esses circuitos aqui, ele controla essa parte aqui, ó, né? E aí não tem o cristal, aí tem um componente chamado diodo varicap, que faz com que a frequência vá trocando, né? Vai mudando. E esse circuito aqui, ó, existe um comando de leitura, né? Ele faz uma leitura na frequência que retorna ao circuito para verificar se realmente está na frequência que você deseja. Então isso faz parte da estabilidade. Quando não existe isso, né? Quando no passado existia o chamado VFO, que era nada mais que, no lugar do cristal aqui, um conjunto de bobinas e capacitores, né? Que era igual aqueles rádio antigo, que você faz com que o oscilador se alterna, né? E você vá subindo a frequência e descendo a frequência. Só que isso não dá estabilidade. Isso não dá estabilidade para o circuito, fazendo com que você nunca tenha uma certeza de que sua recepção esteja realmente em 27.000. Tá bom? Então essa é a segunda parte do vídeo, né? Sobre receptores. E posteriormente a gente vai falando com mais detalhes. Eu vou mostrar no próximo vídeo um circuito PLL DDS, como funciona. Ok?